e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, os mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Verso 11: ele, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Vamos repetir a parte C desse versículo? Posto que face a face, vamos, igreja, comigo, por favor. Posto que face a face com a morte, aleluia, possa se assentar. Olhe para o irmão mais bonito, se não for bonito, mais cheiroso que estiver do seu lado, e fale: o que nós precisamos nessa noite não é nada material. O que nós precisamos nessa noite é algo espiritual. Nessa noite, o mais importante aqui não é o diácono Jonathan, o mensageiro, mas a mensagem. Não reparem na minha magreza, na minha altura, na minha feiura que está aqui em frente a vocês. Mas prestem, por favor, com carinho e amor, atenção na mensagem. Aleluia. Porque quando perdemos o início, chegamos no final sem entender. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Irmãos, estamos mediante a um texto de visões a qual o próprio Cristo deu a João na ilha de Patmos. João, depois de ser preso por Domiciano nesta ilha, o Senhor Jesus Cristo se apresenta para ele, entregando visões escatológicas, visões a respeito do reino dos céus e dos últimos tempos, dos últimos dias. Só que essa visão do capítulo 12 é muito perplexa. Por quê, Jonathan? Porque ela fala de, primeiro, passado, presente e futuro. Quando chega no futuro, ela volta para o passado. Jonathan, como assim? João vê uma mulher, aleluia, e em cima dessa mulher uma coroa e o sol, e embaixo dos seus pés a lua. A lua representa as promessas aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos conhecem. E as 12 estrelas, aleluia, representa os patriarcas e também as 12 tribos. O sol representa a glória de Deus. Só que eu gosto muito da história. Antes de aplicar o que o Espírito Santo outorgou ao meu coração, eu gosto de contar a história desse povo. Aleluia. Existia um culto, pastora, no alto céu. Ou, melhor dizendo, existe um culto nos altos céus, a qual o próprio Deus é o pastor e o pregador da noite. Os serafins estão louvando todos os dias: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Os 24 anciãos estão tirando coroa. Mas só que no meio desse culto, como toda igreja, nos altos céus sempre vai ter alguém que vai se corromper. Aleluia. Isaías e Ezequiel é claro em dizer isso para mim, que Satanás, Lúcifer, em seus próprios negócios, suas próprias vontades, se corrompeu. Os seus anjos que estavam com ele no meio da corrupção foi lançado fora dos altos céus. Deus olha para a terça parte dos anjos e para Lúcifer e lança eles fora dos altos céus. Aleluia. Só que Deus, ele disse em Gênesis capítulo 1, haja luz. Gênesis capítulo 2, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele fez o diácono Emerson, a diaconisa Bruna, o pastor dessa casa, nossa imagem e semelhança, façamos. Isso é a mesma coisa que Deus tem, não é aparentemente dizendo, mas é sentimento, vontade e desejo. Satanás vendo que Deus fez Adão, tirou Eva da sua costela, Satanás, observando a obra de Deus, disse: já que eu não posso ficar na presença dele, porque eu me corrompi, eu não tenho mais intimidade com ele, eu vou tirar a identidade deles, eu vou tirar a intimidade que eles têm com ele. Aleluia. Satanás se apresenta no capítulo 3 de Gênesis para Eva em forma de serpente. Olha para Eva e diz: mulher, você pode comer do fruto. Se você comer, o máximo que vai acontecer é você ficar conhecedor igual Deus é. Aleluia. Vocês notem que Satanás, ele não está tentando mudar a palavra.
Ele está tentando fazer a mesma coisa que ele estava tentando fazer no céu com os anjos. Ele pega a palavra e muda o entendimento das pessoas a respeito da palavra, igual mudou de Eva. Você pode pegar o fruto e comer. Certamente você não vai morrer. Ele não está dizendo que é proibido comer. Ele pode comer, ela pode comer, mas você não vai morrer. Ele está pegando o ego de Eva e a massageando. Você pode, você merece, você tem. A mesma coisa ele fez com os anjos. Vocês não merecem ficar só aqui embaixo. Vamos assumir e tomar o trono de glória. É a mesma palavra, é o mesmo engano. Aleluia. Só que a mensagem, a palavra liberada no jardim, não foi para Eva, foi para Adão. Adão, vem para perto. Está vendo os animais? As plantas têm nomes. Multiplica. A autoridade está contigo. Deus pegou a chave da terra, pastor, e deu na mão de Adão. Adão está governando sobre a terra, botando nome nos animais. Mas quando Eva come o fruto e Adão chega perto e ela oferece, os dois caem. Aleluia. E a destruição começa na face da terra. Mas só que Deus libera uma palavra no jardim. Qual palavra é essa? Ele olha para a serpente e diz: do ventre da mulher vai nascer um que vai lhe esmagar a cabeça, Satanás. A palavra foi decretada no jardim. Satanás já sabe o fim dele, mas só que o plano dele não mudou. A ideia dele ainda é a mesma. Já que eu vou ser destruído, da mesma forma que eu levei uma terça parte dos anjos comigo, eu vou levar todo mundo para o inferno comigo. Passa a história do povo, aleluia. Passa Adão, passa Eva, passa Noé, todos os patriarcas. Mas o que me chama a atenção, o povo agora está citado aqui no Egito, primeiro deserto, Egito. O povo no Egito, debaixo de dura servidão, aleluia. Satanás se apresenta na forma de Faraó e faz aquele povo trabalhar duramente, meu amigo. E o clamor do povo estava subindo as narinas de Deus. No meio daquele povo no Egito, diácono Emerson, tinha o arraial dos hebreus, a qual eles podiam fazer as suas coisas. No meio do Egito, Deus levanta Moisés. E Moisés, todos os dias, pela tarde, visitava seus irmãos no arraial dos hebreus e voltava para o palácio. Só que na primeira vez que ele desceu, ele viu um egípcio batendo no hebreu. Moisés mata o egípcio. E Moisés matando o egípcio, eu quero abrir um parênteses aqui e trazer isso aqui para o significado espiritual. Era como se Moisés estivesse falando, diácono Emerson: eu estou com vestimenta de egípcio, eu posso subir no palácio dos egípcios, eu tenho aparência de egípcio, mas o que tem aqui dentro é a identidade que foi me dada lá no jardim de hebreu, de servo. Ele sente saudade, então ele vai matar. Estou no sentido espiritual da coisa, o seu egípcio interior. Para quê, Jonathan? Para poder ir no palácio, mas poder voltar no arraial dos hebreus. Porque quem já pisou no santo dos santos pode até dar uma voltinha lá fora, mas longe da presença de Deus não consegue viver. Aleluia. Moisés, pela segunda vez, vai ao arraial dos hebreus. Só que, pastor, toda vez que alguém é escolhido por Deus, sempre vai ter alguém para apontar, porque não vai estar satisfeito com a obra que ele realiza dentro da casa. Moisés volta ao arraial dos hebreus. O crente que não é convertido olha para Moisés e fala: quem você pensa que é? Você pode governar sobre nós? Você manda sobre nós? Porque Moisés está vendo dois crentes brigando, dois hebreus brigando, que não tem maturidade. Serve, mas não tem maturidade. Ele olha para aqueles hebreus e diz: vocês não podem, vocês são irmãos. Para que tanta guerra no meio do evangelho? Por acaso eu sou melhor que alguém? Não! Aleluia! Então ele dizendo isso, olha, que não é crente: você não pode, você não governa sobre nós. Moisés
Com medo, porque o erro, pastora, nos faz ter medo. E nos faz que a gente se esconda. Porque Satanás botando medo dentro da gente, faz a gente ter vergonha do nosso eu. Aleluia. Mas temos uma identidade. Moisés dispensa consigo. Esse caso já foi descoberto. E foge para a terra de Midian. Mas Deus chama ele no capítulo 3, dentro de uma sarça. Moisés, vem para cá, meu filho, eu quero ter intimidade contigo. Mas antes de ter intimidade, tira as sandálias dos seus pés. Porque eu quero me relacionar. E para ter relacionamento, eu preciso me desapegar de tudo aquilo que me aprende as coisas lá fora. Não tem como eu me relacionar sem me desprender do que me prende ao que está lá fora. Abre teu coração nessa noite. Deixa todos os teus problemas lá fora. Moisés tira a sandália e entra na presença de Deus. E Deus está falando com ele. Teofania, aparições de Cristo no Antigo Testamento. O próprio Cristo está falando com ele. Aleluia. Moisés, meu povo está debaixo de dura servidão, estão clamando. Vai e liberta o povo. Aí Moisés, já começa a dar aquela desculpa que todo crente, quando está começando a pregar ou fazer a obra, começa a dar. Eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não consigo, eu não tenho força. Mas Deus nunca olhou para a gente e perguntou se a gente sabe, se a gente quer, porque escolhido não tem direito de escolha. Aleluia. É chamado e pronto, acabou. Moisés, vai. Aleluia. Moisés está diante de Faraó falando das 10 pragas. Mas a 10ª, no capítulo 12 de Êxodo, me chama a atenção. Eis que Deus vai passar. Era Deus falando com Moisés e Moisés falando com os hebreus. Quando Deus passar, o espírito da morte vai passar. Mas aquele que tiver a marca do sangue na porta, nos umbrais da porta, será salvo. Foi falado aqui de casa, de família, pela diaconisa Bruna. Foi falado aqui de família está guardado. Aleluia. Quando nós oramos, consagramos a nossa vida ao Senhor, nós não buscamos só por nós. Tem uma geração dependendo da gente. Tem alguém dentro da nossa casa dependendo das nossas orações. Mas só que os cristãos acostumam a vir para a campanha de Deus vai derrubar a muralha. A campanha do azeite, da multiplicação das coisas materiais. Ninguém mais vem pela campanha, pela família, pelo casamento, pela restauração espiritual. Mas o que me chama a atenção foi essa campanha, Apocalipse capítulo 12. Guardado pelo sangue, ou protegidos pelo sangue. Aleluia. A morte passa e os hebreus não são atingidos. Sabe por quê? Eles obedeceram. Se todos estiverem dentro da casa, à meia-noite, quando o anjo da morte passar, todos serão livres. Ele passará adiante. Aleluia. Passando toda essa história, o povo está no deserto. Aleluia. O povo aqui, eu citei a mulher em Apocalipse, certo? A igreja está comigo? A igreja está comigo? A mulher aqui tipifica esse povo. O povo de Israel. A mulher é Israel. E o filho que vai nascer é desse povo. Não é de Maria. É de Israel. Porque Deus olhava para Israel como noiva dele. Então Deus queria a todo momento se relacionar com a sua noiva, com Israel. Só que Israel está dentro do deserto sendo guiado por Deus, tendo maná de dia, maná de noite. O povo está reclamando, está murmurando da água, do gosto do alimento, do gosto da água, mas mesmo assim, Deus não está parando ou deixando de prover dentro do deserto. E a mulher fugiu para o deserto. O texto é claro em dizer, Apocalipse capítulo 12, mas teve providência dentro do deserto. Israel está no deserto, sendo guiado por Moisés. Passa todo esse período. Entra o período monárquico, que é o período dos reis. Passa todos os reis pecando. Aleluia. Todo o povo errante da presença de Deus dentro de Israel. O reino é dividido entre Judá, aleluia, e o reino do norte. Reino do sul, reino do norte. E o povo está perdido, pastora. Deus fica em silêncio durante 400 anos. O período de Malaquias a Mateus. Mas em Mateus, diáconos, aparece um falando assim: eis que vem o Cordeiro.
Ele vem aí, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Aleluia. João Batista batiza Jesus no Rio Jordão. O Espírito desce sobre Jesus, e Deus dá um brado de voz alto no Jordão, e diz: este é meu filho, que eu me comprazo. A mulher que estava no deserto, deu um nascimento ao filho. Aleluia. Sabe por quê? Isaías, no capítulo 43, chama Isaías e diz: Isaías, eu sou de eternidade a eternidade passada, presente, passado. Eu sou o Deus eterno. Não há nada e nem ninguém que possa fazer algo ou alguém escapar das minhas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Era como se Satanás estivesse tentando pegar a gente das mãos de Deus a todo momento. Mas só que Deus estava guardando a gente. Aleluia. Isaías é chamado de novo, só que no capítulo 53. Isaías, eis que a salvação veio aí. Ele não tinha formosura, não tinha aparência para que pudéssemos desejá-lo. Nós, pelos nossos pecados, aleluia, pelas nossas transgressões, ele foi moído, ele foi transpassado, aleluia, mas ele foi ao matadouro como cordeiro morto. João Batista batizou Jesus. O Espírito revela Jesus Cristo, Jordão, e Deus revela mais ainda: esse é meu filho. Satanás, sabendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Espírito pega Jesus e leva para o deserto. De novo, é o segundo deserto. A provisão de Deus, duas vezes no texto de Apocalipse capítulo 12, de provisão dentro do deserto. Deus nunca vai prover quando a gente estiver parado estagnado. E a gente só se move quando está dentro do deserto. Deus só provê quando a gente está se movendo, jejuando, orando, buscando, se santificando. Não tem como Deus prover algo em estagnação. Jesus está no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Satanás apresenta o mundo para ele, apresenta o reino, todas as coisas boas que a gente pode obter na terra, Satanás apresentou. Mas Jesus, grandão da Galileia, olhou para ele e disse: nem só do pão, nem só de pão viverá o homem, Satanás. Vocês pararam para perceber que ele está tentando primeiro no filho, ele tentou na mulher, não conseguiu. Agora está tentando no filho da mulher. Aleluia. Só que Jesus Cristo é resistente até o final. E a provisão de Deus, no capítulo 12, os anjos veio e os serviu. Porque você está orando para Deus abrir a porta? Coisas que você quer no momento é de vida espiritual, relacionamento com Deus. A porta já está aberta, ela é estreita, você tem acesso. A chave já foi entregue, está nas mãos de Cristo, que aprisionava a minha e a sua vida. Jesus Cristo faz os milagres, chama seus discípulos, está curando enfermo, está multiplicando pão. E sabe por que eu sei que vocês não estão dando glória? Porque Jesus Cristo, quando pregava um discurso duro como este, olhou para a multidão e falou: eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Começa a sair, pastor, do mais novo ao mais velho. Jesus Cristo, grandão da Galileia, olha para quem é os seus, que está sentado no altar, Pedro, Tiago e João: vocês que comem comigo, bebem comigo, não quer ir embora também, não sabe por quê? Independente de qualquer coisa, eu posso fazer a obra sozinho. Se levanta aquele que mais erra, jovem, o que mais peca, aleluia, e diz: Senhor, mas para onde iremos nós? Se só o Senhor tem um sangue que salva a minha família, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, aleluia. Pedro talvez diria para Jesus: o Senhor vai ter que curar minha sogra, eu estou cheio de problemas, cheio de dívida para pagar, o Senhor talvez vai ter que tirar a moeda da boca de peixe para me sustentar. Eu às vezes não quero ouvir nada, quero cortar a orelha dos outros, porque eu sou ignorante. Mas Senhor, mas para onde iremos nós? Sou cheio de defeito, cheio de falhas, mas para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia!
Jesus passa esse período de milagres e curas. Está diante agora os seus discípulos dormindo no jardim de Getsêmani. Aleluia. Jesus está com o seu discípulo Pedro, Tiago e João no jardim de Getsêmani. Jesus vai orar a primeira vez: Pai meu, por que me desamparaste? Ele volta e olha para os seus discípulos e diz: estão dormindo? Estão cochilando? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Aleluia. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? A igreja nos tempos atuais estão dormindo. O espírito que habitou em vocês é até forte, mas a carne de vocês é fraca. Então é necessário orar, vigiar e orar. Vê que Jesus não disse só vigia, não vem só para a igreja, mas ora. E ele volta para orar perto da árvore, no jardim de Getsêmani, de novo, pela segunda vez: Pai meu, por que me desamparaste? Ele volta e fala com os seus discípulos: estão dormindo de novo, pela segunda vez. Os 12, citado em Apocalipse capítulo 12, eram as 12 tribos, mas tipifica agora os 12 discípulos de Jesus Cristo, a coroa. Aleluia. Os discípulos escolhidos por Deus, por Cristo Jesus, estão dormindo. Jesus vai orar pela terceira vez. É a seguinte oração: Pai meu, por que me desamparaste? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Sabe por quê, Diácono Emerson? Não é o que eu oro, não é o que eu peço a Deus, não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele. O cálice aqui representa a ira de Deus, e Cristo está orando para Deus afastar isso dele, a ira de Deus sobre Jesus Cristo. Lembra que eu falei de Isaías 53? Era a ira de Deus que era para ser derramada em nós, sendo derramada em Cristo, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas Jesus Cristo entende que não é a vontade dele que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Jesus Cristo é levado a Pôncio Pilatos, aleluia, com total medo de perder a presença do seu Pai por um instante. Jesus Cristo entende que ele não poderia perder a presença do seu próprio Pai. Depois de orar para não perder a presença do seu próprio Pai, que é a ira de Deus, total afastamento de Deus, total dependência do Espírito, Jesus Cristo está diante de Pôncio Pilatos. E Pilatos, sabendo quem Jesus é, sua esposa chega a ele e diz quem ele é. Foi revelado em sonhos para ela. Ele diz: eu não tenho nada contigo, mas esse povo te acusa. O que você dizes? Isaías diz: ele foi ao matadouro como um cordeiro mudo, sem dizer uma palavra. Ele não disse nada. Aleluia. Tu é rei dos judeus? Tu disseste. Foi a única coisa que ele disse. E permaneceu em silêncio. Aleluia. E Jesus Cristo, olhando para a multidão e dizendo: crucifica, mata ele. Jesus Cristo estava pensando: Pai, perdoa. Tem misericórdia do teu povo. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pôncio Pilatos olha para a multidão de Acuemes e diz: vocês têm uma escolha, porque semana de Páscoa está perto da festa. E na semana de Páscoa, de festa, poderia ser um prisioneiro liberto. Tinha Barrabás em cela. Pôncio Pilatos olha para Jesus e para Barrabás e diz: quem vocês querem? Vocês querem Barrabás ou Cristo, o rei? A multidão começa a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Mas isso aqui me chama a atenção. Sabe por quê? Barrabás no original é Abba, Arbás, Abba Pai. Filhos ou filho de Deus somos nós. A multidão está gritando Cristo e deixando Barrabás livre. Os filhos de Deus libertos da prisão. Aleluia.
Jesus Cristo é pegado, cospem na cara dele, crucificam ele, apedrejam ele, pegam azorrague, chicote com ponta de carneiros, tacam nas costas dele, arranca a carne da sua costela, a ponto do sangue dele ser exposto à luz do sol e ficar coagulando. Aleluia. O mesmo sangue que é exposto no jardim de Getsêmani, ele sofre hematidrose, que é o suar sangue, profunda ansiedade. Sabe quando você está ansioso, você começa a suar frio, sem saber como vai resolver esse problema? Jesus sentiu isso 20 vezes mais do que você sente. Sua ansiedade, a sua depressão, porque o irmãozinho falou mal de você, te olhou com cara feia dentro da igreja, não se compara com o que Jesus Cristo sentiu no jardim pela minha e a sua vida. Ele está agora a caminho do Gólgota, do lugar chamado Calvário, com a cruz de Barrabás nas costas dos filhos de Deus. A cruz é nossa, ele está carregando, sangrando o seu sangue, sendo derramado a cada via. E as pessoas que seguiam Jesus, os historiadores acreditam que quando pisava na gota do seu sangue derramado no chão, eram curadas. Até a caminho do sofrimento, pastor, Jesus estava curando. Aquele povo ingrato que matou ele, crucificou ele está curando. Erguem a cruz. Aleluia. Jesus Cristo está na cruz, mas a oração dele muda, jovens. No jardim, lembra que eu falei que foi Pai meu? Na cruz é Deus meu, Deus meu. Sabe por quê? Ele não está mais em posição de filho, ele está em posição de servo agora. Ele está entregando o banquete na cruz por nós. Aleluia. Ele está na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Por que me desamparaste? Por que me deixou? Era como se Deus tivesse feito isso aqui. A toalhinha, com todo o respeito que eu tenho por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, representa Cristo aqui agora nessa noite. Eu não quero fazer a mesma coisa que Satanás, me igualar a Deus, mas Deus faz isso aqui para o seu filho, por um instante. Jesus Cristo morre na sexta-feira. Aleluia. No sábado ele está tomando a chave que prendia a minha vida e a sua nas garras de Satanás. No sábado ele está vencendo Satanás, terminando a sua guerra contra o inimigo pela minha e a sua vida. Sabe por quê? Satanás podia, Jó fala disso, ir até o trono e nos acusar. Mas quando Jesus Cristo pega a chave da mão do Hades, e no domingo, passa o sábado, e no domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Para que nós pudéssemos ter vida eterna com ele. Eu fecho a minha Bíblia. Mas só que Jesus Cristo aparece para os seus discípulos no período dos 40 dias. Ele olha para quem pecou, para quem errou, para quem não merece, que é o diácono Jonathan, o diácono Emerson, o pastor Mário, os membros que me olham. Ele está olhando para esse povo e diz, na beira da praia: tu me amas? Tu me amas? Foi falado de Pedro aqui. Tu me amas? E Pedro tipifica a igreja. Nós. Tu sabes, Senhor. Porque eu não tenho mais força em mim mesmo. Tudo que eu tenho depende do Senhor. Era como se Cristo estivesse falando: pegue a tua cruz agora, a partir de agora, pega a tua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim? Siga-me, pega a sua cruz. Pegar a cruz é você morrer todos os dias para as suas vontades, para a vaidade, para o ego, para a ignorância, para a falta de perdão, e aceitar Cristo como seu Salvador. Nega-se. Aleluia. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida. E está chamando agora a gente para uma intimidade maior, para um chamado maior que Ele nos deu. Olha o último versículo 11, parte C. E eles não amaram as suas próprias vidas. Pedro começa a pregar, depois do Espírito descer sobre a igreja.
E não amou o que ele tinha, a pesca, a renúncia, o barco, a esposa, ele deixou, ele não amou a sua vida, nem os discípulos. Eles estão pregando o Evangelho, testemunho da palavra, mas eles não só pregam, porque não adianta o diácono Jonas subir aqui em cima, pregar o Evangelho para vocês de Cristo, chegar lá fora, xingar palavrão, escutar música mundana, viver incorretamente, sem as vontades de Deus. Eles deixaram as suas vidas, mas deram testemunho da palavra. Da palavra. Começaram a pregar, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. A igreja se coloca de pé. Espírito Santo da verdade. 3.000 anos para Cristo se converte ao Evangelho. Você acha que Satanás parou? Que o antigo dragão ou a antiga serpente parou? Você acha que a perseguição que você sofre aqui dentro da igreja é muito? O irmão fala mal de mim, não olha para mim, não me cumprimenta no culto. A perseguição não começou agora. O povo antigamente olhando para eles, falando que estão cheios de vinhos. Foi quando a perseguição começou. O que nós sofremos agora não é nada comparado à glória que nos será revelada. Jonathan, o que você quer terminar com essa mensagem? Quem é que aceitou Cristo como seu único Salvador? Então pega a tua cruz e faz o que Paulo fez em Gálatas capítulo 2:20. Vive não mais eu, crucificado com Cristo estou. Renuncie à sua vontade, larga o pecado e vem para Cristo sinceramente, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja está de pé. Antigamente, os povos tentou derrubar a igreja, mas a igreja está de pé. Domiciano tentou derrubar a igreja, mas a igreja está de pé. Herodes tentou derrubar a igreja, mas a igreja está de pé. Essa igreja aqui vai continuar de pé, pastor Marcos. Os servos da UEP e da M50 vão continuar de pé. Satanás não vai derrubar ninguém que está aqui hoje. Porque eu creio que tem que uma palavra do meu coração para vocês, que tem pessoas assim que oram e vivem a palavra verdadeira. Você que sabe que essa palavra é digna e fiel, escutou isso, sabe que Satanás está de pé tentando te derrubar, mas não vai conseguir. Você que ainda não aceitou Jesus, quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Alguém para Jesus nessa noite? Aleluia, a primeira alma vindo nesse corredor. Tem uma segunda alma para Cristo nessa noite? Estamos chegando nos últimos tempos. Jesus Cristo está vindo buscar a sua noiva. Quem é que está disposto a lavar suas vestes no sangue que foi derramado? No sangue do Cordeiro. Alguém abraça esse jovem aqui, por favor. Algum varão, abraça ele.